Olá, meus queridos! Hoje a gente vai falar sobre demência. Então, se você gostou do assunto, já fica aí, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, esse é um tema bem importante, né? Demência. Eu acho que hoje em dia todo mundo tá ligado a esse assunto de um jeito direto ou indireto, por isso que eu quis trazer esse caso. Mas antes da gente entrar no ponto de fato, vou dar os recadinhos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os caminhos para você me encontrar, das minhas redes sociais, quanto dos cursos que eu ofereço. Aliás, aqui no canal tem um curso de astrologia totalmente grátis, tá? Desde o zero até você conseguir fazer alguma interpretação. Dos livros também, são 2 livros. Esse aqui, ó, Emoções e Sentimentos, que fala sobre o lado luminoso e o lado sombrio de cada emoção. E Psicopatia como Herança, que tem como base a história de uma família, mas ali a gente mergulha bastante em alguns transtornos de personalidade, tem o mapa astral de cada personagem. Então, se você gosta de astrologia, de fazer essa mistura, tá bem interessante. Aliás, se você quiser adquirir o seu, que não seja pelos caminhos das vendas online, eu vou deixar o e-mail, ó, você pode mandar para mim, que eu envio para o Brasil todo e sai mais barato, tá? Fica a dica. Bom, mas vamos direto ao que interessa. A gente vai falar sobre demência. E como eu falei agora há pouco, eu quis trazer esse tema porque é um tema atual e a gente, de maneira direta ou indireta, está lidando com esse assunto. Por isso que eu acho importante a gente entender um pouquinho o que é a demência, né? A demência, ela é um termo que é usado para descrever de uma forma geral um declínio das funções cognitivas de uma pessoa. E esse declínio, ele afeta lá a capacidade de pensar, de lembrar, de tomar decisão, de realizar as atividades diárias de uma forma assim independente. E isso não é parte normal do envelhecimento, como popularmente a gente acaba vendo por aí. A demência, ela é o resultado de condições psicológicas, sociais ou de alguma doença que afeta o seu cognitivo, que afeta o seu cérebro. Isso significa, na prática, que a demência ela tem causas variadas e frequentemente ela envolve uma combinação de fator genético, biológico, ambiente e estilo de vida. A demência não é uma doença única, ela é um conjunto de sintomas e pode ter causas variadas, tá? Existem vários tipos de demência. Podem ser as demências ali de origem neurodegenerativa, que é o caso do Alzheimer, do Parkinson, da demência frontotemporal, da demência por corpos de Levy, das escleroses. A gente também tem a demência por causas vasculares, que são os AVCs, e também as doenças metabólicas, né, que é o hipotireoidismo, diabetes, deficiência de B12. Essas geralmente são reversíveis se a gente conseguir tratar elas rápido, né? Também tem as demências por alguma condição médica especial, como HIV, sífilis, tumores, traumas recorrentes. É muito comum a gente ver isso em esporte, né? Até no Brasil teve o caso do Maguila, que ele acabou tendo alguns traços de demência por causa do esporte que ele lutava, ele era lutador. Enfim, eu quis trazer esse leque de possibilidades porque cada um tem um desenrolar diferente quando a gente for orar dentro do mapa. Apesar de muitos dos sintomas serem parecidos, existem diferenças de manifestação de algumas demências. E também existem diferenças de estilo de vida de cada pessoa. E a gente sabe que o mapa, ele aponta uma tendência de comportamento, inclusive uma tendência de um estilo de vida. E o que vai, que vai fazer a diferença ali de uma pessoa da outra, que talvez a gente consiga identificar ali nas configurações desse mapa, é a autoconsciência. Eu sempre vou falar sobre isso aqui. Então, você sempre vai levar em consideração o estilo de vida daquela pessoa e a capacidade que aquela pessoa tem de se auto-perceber e de fazer as suas próprias mudanças, suas conversas. Eu não vou conseguir falar aqui nesse vídeo sobre cada uma dessas demências, até porque eu nem tenho o mapa de cada uma dessas situações, mas eu já deixo um recadinho aqui para quem quiser compartilhar comigo algum mapa de alguma dessas condições aqui que eu vou apresentar. Eu recebo muitos, tá? Eu fico muito feliz com isso. Eu já tenho bastante que eu fiz, mas eu ainda não tive tempo para gravar. Mas tá na fila, gente. Calma, vamos lá. E eu agradeço, tá? Por todos vocês que enviam os seus mapas para mim, eu fico muito feliz. Muito obrigada pela confiança. Bom, hoje eu quero falar sobre a demência por corpos de Levy,
que apesar de popularmente a gente não escutar muito sobre ela, ela é uma das causas mais comuns de demência. Existe uma estimativa de que a demência por corpos de Levy esteja lá entre 4 e 5% de todos os casos de demência. Mas ela acaba sendo muitas vezes subdiagnosticada porque os sintomas dela podem ser confundidos com outras condições neurológicas, como Alzheimer e Parkinson, por exemplo, né? Então, num primeiro momento, ele acaba sendo diagnosticado com Alzheimer, como Parkinson, e aí depois é que, numa investigação mais profunda, que a gente acaba identificando que talvez seja uma demência por corpos de Levy. Mas existem características clínicas específicas e exames também que podem ajudar nessa diferenciação. Mas as principais diferenças clínicas, que é o que interessa pra gente, porque é isso que a gente vai observar dentro do mapa, tá? O comportamento. As principais diferenças clínicas de demência por corpos de Levy é que os sintomas cognitivos, eles começam a aparecer geralmente em conjunto com os sintomas motores, tá? É meio que ao mesmo tempo ali. Então, muitos casos, o início da demência por corpos de Levy começa com alguma flutuação da atenção ou uma alucinação visual. É comum esses sintomas flutuares, ou seja, eles aparecem e desaparecem, eles melhoram e eles pioram, e isso faz com que a família demore um pouco mais para perceber. Porque tem uma flutuação dela, é coisa de idoso, tá ficando velho, é isso que a gente acaba ouvindo muito. Já na doença do Alzheimer, o sintoma cognitivo, principalmente a perda da memória, a dificuldade de reconhecer objeto, de reconhecer pessoas, isso costuma aparecer primeiro e de um jeito mais progressivo. E geralmente essa perda de memória, ela vem antes de manifestação de algum sintoma motor. E o Alzheimer, ele evolui de uma forma mais constante, sem grandes flutuações, ele é constante direto. Uma coisa que é interessante a gente destacar sobre a demência pelos corpos de Levy são essas alucinações visuais. Esse é um dos sinais precoces e mais comuns. As pessoas, elas acabam vendo coisa que não está lá. Tipo pessoas, tipo animais. Então essas alucinações elas podem aparecer muito antes de qualquer outro sintoma motor, como a gente acaba vendo no Parkinson, por exemplo. Mas na doença de Alzheimer, as alucinações elas podem sim acontecer, mas elas são mais raras e mais tardias, lá no curso da doença, lá mais para frente, tá? E quando isso acontece, já lá em estágio avançado mesmo da doença. A similaridade com a demência de corpos de Levy e com o Parkinson são as questões motoras, como o tremor, a rigidez, a dificuldade de movimento. A demência por corpos de Levy também costuma apresentar alguns distúrbios do sono REM, onde a pessoa acaba tendo reações físicas durante o sono, sabe? Movimento brusco, grito, pode cair da cama. Esse desequilíbrio, ele pode meio que acontecer às vezes até antes de algum sintoma cognitivo, tá? Então, o delírio, esse distúrbio do sono REM, antes mesmo de aparecer algum sintoma cognitivo. No Alzheimer, isso também pode acontecer, mas eles não são tão marcantes quanto no caso do corpos de Levy e do Parkinson. Bom, esclarecido isso, eu tentei resumir o máximo possível para não ficar uma aula de anatomia aqui, para não ficar chato. Vou abrir o mapa aqui para vocês olharem, deixa eu abrir ele aqui também para eu poder ver, vou colocar ele aqui do ladinho. Bom, vamos lá. Para a gente entender um pouco do caso. Essa é uma mulher que viveu muito bem, obrigada, até lá seus 75 anos. Segundo a família, ela começou a ter os delírios ali de uma hora para outra. E aí que, na verdade, conforme a conversa com a família foi evoluindo, a gente vai pegando ali algumas pontas de fio solto, que fica meio que espalhado, né? E aí a gente vai ajudando a família a juntar esses fios soltos para ajudar a contar essa história. Então, a questão das alucinações visuais, da dificuldade cognitiva, da dificuldade com atividade simples, tudo isso já vinha acontecendo há pelo menos uns 8 anos antes da coisa toda piorar. Mas como os sintomas eram flutuantes, ninguém deu muita importância. Ficou lá naquele caso do, ela é idosa, já tem mais de 70 anos, então ficou por isso, né, por conta disso. Então, se estamos falando de um diagnóstico que já veio no fim da vida,
Para quem conhece um pouco mais de astrologia, vai ver alguns posicionamentos aqui desse mapa de planetas, que a gente está falando de uma pessoa que está lá na casa dos seus 80 anos, tá? Se a gente está falando de uma situação no fim da vida, a gente vai olhar para a casa 4 dessa pessoa. Embora a casa 4 seja tradicionalmente associada à infância, à família de origem, ela é carregada de significados relacionados ao final da vida e à transição para o além. Não sei se eu posso dizer dessa forma, mas a transição para o próximo estágio, representando tudo aquilo que está lá nas profundezas emocionais da pessoa. A razão para isso tem a ver com o posicionamento no mapa astral como um ponto de retorno à origem. A casa 4, ela é o início e o fim. Por isso que ela está relacionada diretamente com esse movimento. Ela faz uma oposição com a casa 10, né, que trata de carreira, de vida pública, de posicionamento no mundo, do seu lugar a sol e da realização social. Então, quando a gente analisa o fim da vida ou uma transição de final de vida, a casa 4, ela pode oferecer algumas pistas importantes sobre como que a pessoa lida com esse lado, com esse aspecto desse encerramento de ciclo, né? O processo do envelhecimento, ou até o próprio ato de sair de cena, o próprio ato de morrer. Muita gente vai falar que isso está na casa 8, mas a casa 8 ela trata da burocracia da morte, por isso que os inventários e as partilhas e os bens estão lá na casa 8. E até alguma coisa a gente enxerga isso na casa 7 também. A casa 4, ela é o fim de um ciclo. Ela é a sua retirada de cena, justamente por essa oposição que faz com a casa 10, que é o espetáculo, né? A casa 4 é o oposto. Nesse caso aqui, a gente tem uma casa 4 em Gêmeos, o que sugere uma pessoa que sempre fez da sua casa um lugar de encontros, de conversas, de trocas, de muita agitação. Tem um Urano lá. Então foram muitas mudanças bruscas ao longo da vida, mudança de casa, e talvez até por conta dessa agitação ali desde sempre, talvez até por isso a família tenha demorado um pouco para perceber algum sinal ali de problema, porque era uma família que tinha um lar movimentado. Mas o ponto realmente interessante é a conversa que esse Urano está fazendo com a Lua lá na casa 12. A Lua na casa 12 sozinha, ela já é bem complexa, porque a casa 12 ela está relacionada com o inconsciente, com o mundo oculto, com questões espirituais e também até com as áreas mais sombrias da gente mesmo, né? Porque é o nosso calabouço, é o nosso porão. E por si só isso acaba sendo sombrio. É nesse lugar que a Lua pode apontar para o mundo emocional, muitas vezes escondido, introspectivo, difícil de acessar. Isso pode estar relacionado com muitas emoções reprimidas, com muita intuição reprimida, com muita dúvida interna, com obsessão e principalmente auto-obsessão. Lembrando que uma obsessão, ela sempre começa na auto-obsessão. Então, isso pode simbolizar emoções que não foram totalmente assimiladas, talvez coisas não verbalizadas ou coisas não processadas conscientemente, muitas vezes o resultado de algum padrão obsessivo autossabotador. A Lua nesse setor, ela acaba indicando que as questões emocionais, elas se manifestam de um jeito mais direto e até mesmo confuso, né? O que pode trazer uma sensação de estar perdido ou desconectado ali dos seus próprios sentimentos. Então, uma personalidade que tem a Lua na casa 12 e que não fez o seu dever de casa ao longo da vida, que é trabalhar a si mesmo, acaba tendo uma tendência de ser alguém que não lida bem diretamente ali com as suas emoções. E isso pode resultar em algum comportamento compulsivo, obsessivo emocional. E aí, só abrindo uma aspas aqui para contextualizar, a casa 4 dessa pessoa está em Gêmeos, e faz um aspecto natural de desafio com a casa 12. Isso significa, primeiro, que todos nós temos o dever de lidar com as nossas sombras que vêm lá da casa 12, para poder estruturar todo o nosso emocional. Isso é básico. E segundo, no caso dessa pessoa aqui, a casa 4 dela está em Gêmeos com Urano lá, o que já sugere uma vida
de fuga da realidade através dessas rupturas ou dessa agitação. Ela provavelmente sempre encheu a casa dela de gente e de festa, que é para tentar calar esses barulhos que vinham lá do inconsciente dela, lá da casa 12. Esse conflito emocional dessa lua pode acontecer de diversas formas, como relacionamentos, culpas não resolvidas, até ser vítima de padrões familiares disfuncionais que se repetem ali inconscientemente, como alcoolismo, depressão, demência. Por isso, não é difícil encontrar alguém que tem uma lua na casa 12 e que em algum momento da vida vai ter que lidar com esse tema. Tanto por si mesmo quanto pelos outros, tá? Bom, vamos lá. Eu vou fazer um vídeo só de lua de casa 12 ainda, porque esse é um tema, nossa, muito rico. Bom, é uma lua em aquário, que é regida pelo Urano que tá lá na casa 4, que faz, é uma lua que tá fazendo um trígono com esse Urano, e lembrando que o trígono é um aspecto fluido, não necessariamente bom ou ruim, ele só é fluido, e isso não significa que é sorte, ele significa que a expressão daquelas características envolvidas naquele trígono são tão naturais dentro da pessoa que ela nem percebe que manifesta aquele comportamento. E se o que está manifestando ali é bom ou ruim, o aspecto fluido só facilita essa manifestação. Bom, a Lua no aspecto fluido com Urano pode ser muito bacana. Eu tenho certeza que essa pessoa aproveitou muito desse aspecto ao longo da vida. Tem a ver com criatividade, com irreverência, com autonomia, mas também com um emocional bem estável, tá? Uma falta de conexão com a sua base emocional, com a sua estrutura. É uma pessoa que se retira de si mesmo constantemente, como uma fuga. E se a gente for somar as características tanto da Lua, né, quanto dessa retirada de si mesmo, isso foi quase uma regra na vida dessa pessoa. Então, apesar, sim, de ser muito intuitiva, essa pessoa negou a possibilidade de trabalhar a sua intuição, fugindo de si mesma e vivendo de uma forma superficial, bem leve, sabe? Bem descontraída. É uma libriana e, como todo libriano tem o dever de ser, essa pessoa com certeza era muito agradável. Ela gostava muito de viver em festa, com a casa cheia. E isso também era um mecanismo de fuga dessa pessoa. Mas a nossa mente sempre vai encontrar um jeito de cobrar da gente aquilo que precisa ser trabalhado. Mas, bom, eu não vou me estender muito nesses pontos desse mapa, porque eu quero apontar somente essa questão relacionada com esse traço da demência, que é o assunto de hoje. Esse aspecto da retirada de si mesmo geralmente aparece como aquele comportamento de ausência emocional. Então não é falta de emoção, mas é uma escolha de não querer se conectar. É diferente do vazio emocional da Lua Saturno. É uma postura de sempre ir embora, sabe? De sempre virar as costas, ou de não querer se conectar com as coisas difíceis da vida. De verdade, ninguém quer se conectar com as coisas difíceis da vida. Mas ninguém veio nesse mundo a passeio, né? A gente tem ali algumas questões na vida que precisam ser trabalhadas, e se conectar com esse lado mais difícil é importante. E a postura de se retirar dessa posição reflete uma ausência de emoção. É uma pessoa que prefere romper, que prefere não viver coisas porque ela acha que vai perder, por exemplo. Ela prefere não ter porque ela acha que não vai ter, sabe? A autoprivação. E aí é desse jeito que ela acaba optando por se retirar de cena, por se retirar de si mesmo, por se retirar emocionalmente das situações. Essa retirada de si mesmo nem sempre significa uma demência no fim da vida, mas é bem comum a Lua fazer um trígono com Urano apontar isso. Mas, de novo, isso não é uma regra, tá? Não vai você olhar no seu mapa e vai falar, ai meu Deus do céu, eu vou ter uma demência no fim da vida. Não é uma regra, mas é um indicativo de uma tendência de comportamento. Então, se você descobriu que você tem uma Lua em trígono com um Urano aí e não quer ter uma demência na vida, faça uma reavaliação da sua postura hoje para ver como que é que você está estruturando a sua base emocional. Com a Lua, né, deixa eu voltar aqui, que eu até acabei me perdendo,
Nesse caso aqui, é um trígono de Lua na casa 12 com Urano na casa 4. Então é a base emocional, a estrutura da vida e o fim da vida com uma Lua na casa 12, que é aquela sensação de estar sempre emocionalmente isolado ou desconectado. E envolve também o Mercúrio na casa 8, que pode indicar ali uma dificuldade de se abrir emocionalmente, uma dificuldade de se abrir emocionalmente ao longo da vida. E isso, com certeza, possibilitou as obsessões, né? O comportamento auto-obsessivo. É o Mercúrio de casa 8, né? E essa é uma área cheia de profundidade, cheia de obsessão. E esse Mercúrio fazendo uma quadratura com Marte, então, são portas abertas ali para a auto-obsessão. Lembra, já falei. A obsessão começa sempre na auto-obsessão. Então, nesse caso desse mapa aqui, eu não enxergo uma hostilidade nessa pessoa, que é comum a gente ver nesse envolvimento de Marte com Mercúrio, mas eu vejo uma tendência de querer sempre simplificar demais as coisas. Aquele lance de querer fugir. Essa conversa de Marte com Mercúrio também traz muito disso, desse desejo de se esquivar das coisas, de querer resolver tudo logo para acabar logo. Além de demonstrar também que um sistema nervoso dessa pessoa, ele tá sempre assim por um tris, sabe? É sempre uma piscadinha que o sistema nervoso dessa pessoa já fica abalado. Então, para concluir, é o Mercúrio de casa 8, que é profundo, que é obsessivo, em quadratura com um Marte em Câncer, que mais ferve do que resolve. Então, desculpa, gente. Essa pode ser uma pessoa que tem uma tendência de ficar remoendo muito lá seus próprios pensamentos de um jeito obsessivo. É o Mercúrio que também se envolve com o trígono na Lua, ali na casa 12. E Urano lá na casa 4. É um trígono de elemento ar, né? Então isso sugere muita atividade mental, que se não for trabalhado ao longo da vida, pode se desencadear por uma pane no sistema, que aí acaba desencadeando uma demência ali na velhice. É isso, pessoas. Eu acho que o bacana da gente ter acesso a esse tipo de informação é a possibilidade de cada um assumir o controle da própria vida e sempre desenvolver o melhor lado de cada situação. E outra coisa que eu acho muito importante ressaltar é que, apesar de certos aspectos astrológicos sugerir padrões emocionais de comportamento, é sempre importante lembrar que a demência, ela é uma condição psicológica séria e ela envolve muitos fatores, tá? Como traumas, dinâmica familiar, dinâmica social, característica genética, epigenética, enfim, são questões psicológicas profundas. A astrologia, ela pode sim trazer uma visão interessante sobre essas características de uma pessoa, mas ela não pode ser usada como um diagnóstico ou uma explicação para algum transtorno psicológico ou alguma tendência de comportamento, principalmente alguma coisa tão complexa assim como essa. Certo, pessoas? É isso. Tchau, tchau.